Olá! Hoje a gente vai desvendar um conceito que está, aos poucos, transformando o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. São as redes de atenção à saúde, ou, para simplificar, as RAS. A ideia por trás delas é bem simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. Deixar para trás um sistema de saúde todo fragmentado para criar uma jornada de cuidado que seja bem totalmente integrada. Vamos entender como é que isso funciona na prática? Quem nunca teve aquela sensação de passar por um especialista, depois por outro, ter que repetir um monte de exames e ficar com a impressão de que ninguém conversa com ninguém? Pois é, essa sensação de estar meio perdido, à deriva no mar de consultas e procedimentos, é exatamente o problema que o sistema quer resolver. Essa imagem aqui mostra a diferença de um jeito muito claro, né? De um lado, a gente tem um modelo antigo. Cada serviço de saúde funciona como uma ilha isolada. A pessoa precisa navegar sozinha entre elas, sem nenhuma ponte, sem comunicação. Do outro lado, a gente vê o objetivo da RAS, um território unificado onde os caminhos são bem claros e o paciente é guiado numa jornada contínua, coordenada. O objetivo é justamente esse, transformar ilhas num continente de cuidado. Ok, para entender a solução, primeiro a gente precisa mergulhar um pouco mais fundo no problema. Essa fragmentação no SUS não é por acaso, viu? É um desafio histórico que o sistema enfrenta para conseguir atender a população de um jeito realmente eficiente. E olha, o desafio aqui no Brasil é gigante. Os especialistas até chamam isso de tripla carga de doenças. Pensa só, é um sistema que precisa lutar ao mesmo tempo contra doenças infecciosas como a dengue, cuidar da saúde de mães e bebês e ainda por cima lidar com a explosão de doenças crônicas, tipo diabetes e hipertensão. E soma-se a isso as vítimas de acidentes e violência. Um sistema todo fragmentado, onde um setor não fala com o outro, simplesmente não dá conta. Ele entra em colapso com tanta complexidade. É aí que entra a grande estratégia para reorganizar o SUS. As redes de atenção à saúde, as RAS, foram pensadas justamente para ser a resposta para essa fragmentação, conectando todos os pontos e, o mais importante, colocando as necessidades de quem precisa no centro de tudo. Bom, essa é a definição oficial, mas vamos traduzir isso para o nosso dia a dia. Arranjos organizativos é basicamente organizar os serviços de um jeito inteligente. Diferentes densidades tecnológicas quer dizer conectar tudo, desde o postinho de saúde do bairro, com sua tecnologia mais simples, até um hospital de ponta, cheio de equipamentos super complexos. O objetivo final é garantir que o cuidado seja completo, sem deixar nenhuma lacuna no caminho. E aqui está a mudança fundamental de filosofia. O modelo antigo se preocupava com a gestão da oferta. A pergunta era: quantos leitos nós temos? Já o novo modelo, o da RAS, foca na gestão da saúde da população. E aí a pergunta vira outra: do que essa comunidade aqui realmente precisa? A lógica muda completamente. Em vez de oferecer o que se tem, a ideia é organizar os serviços a partir das necessidades reais das pessoas. E essa citação do Eugênio Vilaça Mendes, que é um dos grandes pensadores do SUS, ilustra essa visão de um jeito brilhante. Não se trata só de tratar doenças, mas de cuidar das pessoas de forma completa, justa e, claro, eficiente. Certo, a teoria é bem inspiradora. Mas e na prática? Como é que isso funciona? Quais são as engrenagens que fazem essa rede toda girar de forma coordenada? Vamos dar uma olhada em como essa estrutura operacional se desenha? A estrutura de uma RAS tem componentes bem definidos que trabalham juntos. Dá para pensar nela como um sistema nervoso, sabe? Com um centro de comando, diferentes pontos de ação e os caminhos que conectam tudo isso. O coração de tudo isso é a atenção primária, o famoso postinho. É lá que o cuidado começa e é de lá que ele é coordenado. A equipe de saúde da família conhece a população, organiza o fluxo e funciona como se fosse o maestro de uma orquestra, garantindo que cada instrumento toque na hora certa. Aí, em seguida, a gente tem os especialistas, os hospitais, os laboratórios. A grande virada de chave é que, na lógica da rede, eles não são mais ilhas isoladas. Eles se tornam pontos de apoio que trabalham junto com a atenção primária, recebendo os pacientes de forma organizada e não mais de um jeito aleatório. E o que conecta tudo isso? São os sistemas de apoio e de logística. Pensa neles como a cola da rede. A gente está falando de prontuários eletrônicos que são compartilhados, de centrais que agendam as consultas, do transporte para quem precisa e, claro, da garantia de que os remédios e exames vão estar disponíveis. Sem isso, a rede simplesmente não funciona. Para a gente sair um pouco da teoria, vamos analisar um caso real, um caso de sucesso que mostra como uma RAS pode transformar a realidade. Vamos conhecer a Rede Mãe Paranaense.
Aqui a gente consegue mapear a jornada completa de uma gestante dentro da rede. Tudo começa com acolhimento na atenção primária. Lá ela já é classificada por risco para garantir que quem precisa de mais atenção receba mais atenção. Ela faz todo o pré-natal e o mais importante de tudo, ela já sai de lá sabendo exatamente em qual hospital o bebê vai nascer. E isso acaba com aquela angústia, aquela peregrinação na hora do parto. E o cuidado não para por aí, ele continua no pós-parto, tanto para a mãe quanto para o filho. É uma verdadeira linha de cuidado, sem nenhuma interrupção. E esse número aqui diz tudo. 100%. A meta da rede não é só atender, é garantir que todas as gestantes tenham seu parto num lugar seguro, que foi definido de acordo com o risco de cada uma. Isso é a teoria virando prática. É um sistema focado num resultado que, literalmente, salva vidas. Mas, afinal, quem é que gerencia uma coisa tão complexa? A resposta está na governança compartilhada, ou seja, na gestão em equipe. Lá no Paraná, existe um comitê onde todo mundo que está envolvido senta na mesa a mesa. Gestores, hospitais e até representantes dos pacientes. Eles se reúnem todo mês para olhar os dados, corrigir o que não está funcionando e propor melhorias. A rede está sempre evoluindo. Claro que implementar um modelo como esse num país com as dimensões e a diversidade do Brasil não é nada simples. Existem desafios enormes, sejam eles culturais, políticos, financeiros, tudo isso para superar a fragmentação. Existe uma ferramenta bem interessante para a gente entender por que mudar é tão difícil. É a chamada equação da mudança. Basicamente, ela diz que uma transformação só acontece quando a soma de 3 fatores é maior do que a resistência. O fator A é a insatisfação com a situação atual, ou seja, as pessoas precisam sentir que o modelo que está aí não funciona mais. Já o fator B é ter uma visão bem clara e convincente do futuro. Isto é, todo mundo precisa entender como a RAS pode ser melhor para todos. E o fator C são os primeiros passos concretos, porque não adianta nada ter uma visão linda sem um plano prático para chegar lá. E esses 3, a insatisfação, a visão e o plano, precisam ser fortes o suficiente para superar o fator D, que é a resistência à mudança, e ela é sempre muito poderosa. No fim das contas, todo esse esforço tem um objetivo muito claro. A visão das redes de atenção à saúde é construir um sistema que não só trate doenças, mas que cuide das pessoas na sua totalidade, com eficiência, com qualidade e, acima de tudo, com humanidade. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Fortalecer o SUS não é uma tarefa só dos gestores. Envolve a participação de todo mundo, cobrando por um cuidado mais integrado, se engajando nas nossas comunidades. A pergunta que fica é: como a gente pode ajudar a construir essas pontes? Obrigado por acompanharem esta análise.